Bom, no começo da noite deste domingo, o novo presidente do Brasil vai ser anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quase 150 milhões de eleitores vão às urnas para escolher entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Aqui no Rio Grande do Sul, a disputa fica entre Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, o atual governador, do MDB. Em meio a esse cenário, uma nova pesquisa da Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira. Para analisar o quadro político, nós contamos com a presença do sociólogo Marcelo Diziuta e com o advogado Carlos Bonamigo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Ives. Boa noite. Bom, você de casa pode participar com respeito ao próximo, à opinião do próximo. 99588-2374. 99588-2374, mensagem de texto, e a gente vamos tentar manter uma discussão, um debate de nível, sem ataques, sem juízo de valor a candidatos, enfim. Nós temos aqui um debate e cada um vai mandar a sua perspectiva. Conforme a gente mostrou no material realizado pela TV Cultura, a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad caiu para 12%. É possível uma virada de Haddad ou Haddad chegou no teto? Como é que vocês encaram, até mesmo com o tempo? 2 dias, é possível que aconteça alguma coisa ainda? Ou a perspectiva vai seguir sendo essa das pesquisas? Começa com o Diziuta, depois o Bonamigo. Olha, eu acho que a possibilidade de virada sempre há, né? Porque a gente realmente está vivendo um momento de um pouco de descrédito das pesquisas. As pesquisas erraram violentamente no primeiro turno em todos os estados brasileiros. A gente tem que entender uma coisa, ou a metodologia precisa ser aprimorada, ou o entrevistado está mentindo, porque alguma coisa está acontecendo com as pesquisas. Então, acho que a gente vê nas ruas, a gente vê um sentimento que pode qualquer coisa acontecer, sabe? Tem um eleitor que tá acordando. O segundo turno é um momento diferente. Sempre se diz que segundo turno é nova eleição. Eu acho que muita gente tá vendo a eleição de forma diferente. E tudo pode acontecer. Eu não descarto uma virada aí no segundo turno, provando que mais uma vez as pesquisas erraram. Bora bem. Eu concordo plenamente que nós devemos duvidar muito de todas as pesquisas, inclusive pelos graves erros que aconteceram no primeiro turno. Por outro lado, acho improvável a mudança desse cenário. Acredito que muito das pesquisas têm o seu resultado impactado por uma espécie de vergonha do eleitor ao abrir o seu voto. Porque a campanha Bolsonaro, ela é uma campanha que aponta o dedo para o Haddad como todos aqueles que apoiam o Haddad são coniventes com o crime, aceitam as práticas que foram realizadas pelo PT. De outro lado, e daí até com mais vigor, a campanha Haddad aponta o dedo para o Bolsonaro, afirmando que aquele que apoia o Bolsonaro é um fascista, um homofóbico, que despreza direitos individuais. Isso aconteceu em algum grau também na eleição do Trump, em que as pesquisas lá também falharam grosseiramente e se discutiu se esse clima em que o entrevistado era obrigado a abrir o seu voto num contexto em que ele era acusado de ser um fascista, homofóbico, racista, e por isso ele não era verdadeiro nas pesquisas, mas solitário na cabine, na urna da votação, no sigilo sagrado do voto, ele é sincero ali e vota no Bolsonaro, no caso, certamente não porque vê nele todos esses atributos negativos, mas porque vê nele alguns atributos positivos. Bom, Ciro Gomes, e aqui a gente começa a voltar no primeiro turno, né, e entender alguns movimentos entre os partidos, de apoio ou não. Chegamos a ter a expressão apoio crítico, né, que era uma expressão que até então não se tinha ouvido, ou se tivesse, digamos assim, relato. Ciro Gomes vai gravar um vídeo de apoio a Haddad, disse o presidente do PDT. Carlos Lupe afirmou nessa sexta-feira que o Ciro vai declarar voto, agora acredito eu, tirando a palavra crítico ou não, o candidato do PT à presidência da República de forma mais eficaz, enfática. Vocês acreditam que esse anúncio pode ter algum efeito? Afinal de contas, ficou claro desde a primeira declaração de que Ciro Gomes apoiaria Haddad.
mas faltou força nesse apoio na concepção de vocês? Olha, o Ciro Gomes é um cara que tem muita presença no Nordeste. Haja visto o resultado eleitoral do Ceará, o estado dele, né? Onde o Bolsonaro foi terceiro. A presença lá do Bolsonaro no Ceará é pífia, né? Porque não sei se é porque o Ceará tem apresentado melhores índices de educação, mas o que acontece é que realmente o Ciro Gomes tem força e isso vai impactar de alguma forma, com certeza. Está mostrando que existe uma nova forma de cercar o PT, que não é mais aquela forma como se conduzia antes, com os partidos do Centrão. Essa gente está com o Bolsonaro, que normalmente apoiava o PT até pelas questões que a gente critica muito. Mas hoje em dia um novo apoio está surgindo de pessoas que eram críticas e que fazem esse apoio crítico, essa novidade do apoio crítico. São um novo campo aproximando do PT. Gente, eu nunca mais imaginei ver o PT inteiro, ou seja, como ele nasceu com o pessoal que era do PSOL, que era do PSTU, dos movimentos sociais. Então, voltando a se reagrupar. E mesmo que o PT não vença a eleição, porque a eleição agora é de domingo, essa nova formatação que a esquerda está fazendo de unidade já é uma vitória para esse campo, sabe? Era gente que se dispersou há muitos anos e que está voltando a se reencontrar, voltando a trilhar um caminho comum. Eu acho isso extremamente positivo e acho que isso pode fazer uma grande diferença, sim. Uma questão, e o Bonamigo vai responder as duas também, mas por que a gente fica imaginando, houve uma dispersão no movimento de esquerda, e por que esse movimento, na tua concepção, não convergiu antes do primeiro turno? Né? Quem foi, na tua opinião, que não deu esse passo, né, para, por exemplo, formar uma chapa entre Ciro e Haddad, por exemplo? O PT tem dificuldade de fazer autocrítica. O PT tem muita dificuldade de fazer autocrítica. Claro que o momento não é agora. O momento agora é da esquerda combater esse crescente fascista do Bolsonaro. Não digo do Bolsonaro, estaria sendo leviano, mas de certos grupos que o cercam, sabe? Existe gente muito radical junto ao Bolsonaro, como também existe ao PT, também não tem santo, não tem anjo em política. Mas essas radicalizações do Bolsonaro fizeram um efeito contrário, aproximando os radicais da esquerda do PT também. Então, aquela oposição de esquerda se aproximou do PT por conta desse radicalismo que surgiu do Bolsonaro. Claro, a gente nunca vai saber, de fato, onde surgiu o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro, se nasceu no PT ou se nasceu no Bolsonaro, essas radicalizações. Mas eu acho que a radicalização que aconteceu de um lado forçou a unidade da radicalização do outro lado também, Sim. sabe? São consequências. Eu discordo do ponto de vista de que acho que a esquerda sai derrotada e o PT sai vencedor. O Partido dos Trabalhadores, ele não fez uma autocrítica, mas além disso não jogou no ostracismo os seus líderes criminosos e até hoje encampam as suas ideias. A direção hoje do Partido dos Trabalhadores segue orientações que vêm de dentro da cadeia, orientado por um criminoso condenado com provas. Nesse contexto, durante o período, na véspera do período eleitoral, se articulou o Partido dos Trabalhadores para boicotar a candidatura do Ciro Gomes. Mostra como o Partido dos Trabalhadores não trabalha em torno de princípios de esquerda, mas a partir de uma hegemonia. O Partido dos Trabalhadores quer uma esquerda forte, se o Partido dos Trabalhadores é quem estiver segurando as rédeas desse movimento de esquerda. Não admitiu que Ciro Gomes tivesse algum protagonismo. E é lamentável ver que o Ciro Gomes se curva ao poderio de articulação do Partido dos Trabalhadores e, apesar de humilhado por ter claramente a sua candidatura boicotada, uma candidatura essa que poderia dar uma força muito especial para a esquerda no confronto ao Bolsonaro. Diria que a chapa Ciro Gomes-Haddad era a única chapa de esquerda com capacidade de vencer o Bolsonaro. O Ciro Gomes sabia disso, o Lula sabia disso, e mesmo assim o Lula impediu o Ciro Gomes e não fez essa articulação para manter 100% do protagonismo de esquerda. Então, como eu vejo, a esquerda, apesar de ver ela se unindo agora de novo, em algum grau, em torno do Partido dos Trabalhadores, se une em torno de um partido que tem um projeto específico de poder e não em torno de princípios socialistas. Eu queria ver era o PSOL assumindo o protagonismo que um dia foi do PT e que jogassem, que todos os políticos do Partido dos Trabalhadores, enquanto não reconhecessem os seus erros e abdicassem do uso da corrupção como um meio de poder,
fossem jogados no ostracismo. Queria que o PSOL fizesse isso também e que o PSTU fizesse isso também. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos para a tela que tem participação de telespectador. O texto é grande, então eu vou tentar resumir aqui. Prezados, boa tarde. Minha preocupação em relação ao pleito deste ano se dá pelo exacerbado embate e antagonismo próprio da Revolução Cultural na China. Tanto o candidato que se diz de direita quanto de esquerda e os militantes dessas fileiras tornaram-se intransigentes com outras linhas de pensamento. Sou um liberal conservador e adepto ao capitalismo e não vejo Bolsonaro representar meus anseios e tampouco a esquerda representada no PT por ser socialista. Ambos, porém, estão sendo pautados por uma verdadeira revolução cultural aos moldes chineses. O que vocês acham disso? Grato, Marcelo Chaves. Eu, antes de pegar a resposta de vocês, eu vou propor, então, que a gente faça uma reflexão, porque hoje, na Rádio Mix FM 107.1, a gente recebeu no programa Cafezinho o Gabriel Pensador, um rapper famosíssimo, né, também escritor, envolvido na literatura. O Gabriel é um cara que produz bastante, fora a música. E ele tem um lançamento que nós vamos mostrar no final do programa, nova música do Gabriel Pensador, um novo clipe, que se chama Um Só. E o Gabriel propõe uma inversão nessa perspectiva de embate que a gente está vivendo, essa polarização, a partir do próprio eleitor, dos militantes, como fala o Marcelo Chaves. É isso, né, Guilherme? O Marcelo Chaves que está propondo essa reflexão. Vamos ver o que o Gabriel tem a dizer e depois a gente junta tudo e debate sobre essa perspectiva. Pode rodar aí. Gabriel Pensador, fala com a gente. A música Um Só, a nova música que você lançou, fala sobre a situação do país, sobre fake news, sobre a nossa função na sociedade. Queria que tu falasse sobre isso, sobre como essa música pode esclarecer as pessoas nesses aspectos. Valeu, prazer poder falar com vocês aqui. Eu acho que a gente tem a capacidade de evoluir muito como sociedade a partir do desenvolvimento individual, da maneira de se relacionar com o próximo, da maneira de se comportar, de cada atitude, da nossa postura no dia a dia, mais do que se for depender das mudanças que vêm só dos políticos e dos governantes em geral, de todos os cargos e partidos, né? Eu acho que nisso eu acredito menos, mas na nossa mudança eu ainda acredito. Só que eu fiquei muito angustiado vendo que o ser humano, e não só no Brasil, às vezes parece que não está evoluindo, e sim ao contrário, está regredindo no comportamento, cada vez mais egoísta, insensível, olhando para o próprio umbigo, cada vez mais se fechando em bolhas e consigo mesmo, assim, individualmente. Eu acho que a gente viu isso exacerbado pela política no Brasil, né? As pessoas que não querem ouvir opiniões diferentes, que não aceitam, que ofendem e até agridem fisicamente. E não estou falando de um lado, estou falando do geral. Para todo mundo vestir a carapuça mesmo, porque tá assim, é uma coisa lamentável. E a gente fica até envergonhado, porque nosso papel é de contribuir, né? Independente da sua profissão, da sua idade, você pode contribuir para um mundo melhor sendo melhor. E essa música fala um pouco de união, fala um pouco de respeito, de manipulação das notícias, também falam da manipulação dos políticos sobre nós. Por exemplo, ali quando eu falo que quem nos divide quer nos dominar, e o mapa da mina, para quem nos domina, é a gente que dá. Para nos derrubar, igual dominó, da maneira mais fácil, criando um espaço entre as peças. As peças que unidas seriam espessas, mas eles nos querem batendo cabeças, gritando palavras de ordem. E em cada um de nós existe um gigante dormindo, e quem nos divide não quer que os gigantes acordem. A gente falou muito da metáfora que ele usa do dominó, né? O espaço entre as peças, quando ele fala essa separação entre as peças. Enfim, o Gabriel propõe essa reflexão. Quero mandar um abraço para o Alisson Rodrigues, estudante de jornalismo aqui da UBRA, que realizou essa conversa, esse recado, né? Produziu para a gente esse recado, do Gabriel Pensador. E daqui a pouquinho a gente manda o clipe. Mas o que vocês pensaram? Ele usa muitas metáforas, e uma dessas é a do dominó, né? Abre um espaço entre as peças para que aí a gente possa bater a cabeça e derrubar um ou outro. Em primeiro lugar, é importante, né? Os músicos já começaram a trabalhar a ideia das metáforas, né? Como era na ditadura, porque a gente não está livre de uma coisa dessas voltar a acontecer. Então é bom que as pessoas interpretem. Só uma curiosidade, o primeiro hit do Gabriel Pensador, olha que loucura, gente. E olha que a gente passou pela campanha agora, inclusive atentados, enfim.
Matei o Presidente. Sim. O primeiro hit dele, ele conta essa história numa fita cassete, que rodou numa rádio do Rio de Janeiro e que dias depois foi censurada. E foi censurada sem uma lei. Foi censurada a partir de um recado da Rádio Brás para as outras emissoras, dizendo: nós vamos fazer uma devassa fiscal nas rádios se vocês rodarem essa música. Sim, é. Censura. Censura, E, né, indireta, Indireta. sem É. baseada numa lei. Já se propôs também fuzilar o presidente em outras oportunidades. Sim. Mas vamos seguir adiante pensando nessa divisão, sabe? Realmente, essa divisão ela é boa para que haja um domínio, né? Porque as pessoas têm dificuldade em raciocinar, têm dificuldade de interpretar as coisas e às vezes não querem ouvir. Eu lembro que a gente conversou sobre o Bauman, não disse que eu estive aqui, e o Bauman tem aquela coisa da verdade líquida. Na verdade, não é mais a verdade. A verdade, para alguns, é o que eles têm por verdade. E muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Muitas pessoas não querem nem ouvir a opinião do outro. Aí Querem nasce a fake news. Querem ouvir a sua opinião na boca do outro. Claro. E aí vira fake news. E aí tu começa a reproduzir uma verdade que não é verdade, que é só tua, e aí isso se espalha. E as pessoas, como não são preparadas para isso, simplesmente compartilham. Aquele botãozinho do compartilhar ali, meu amigo, aquele encaminhar do grupo do Facebook, do WhatsApp, aquele é uma arma, querido. Tem que cuidar aquilo ali. Não pode olhar, passar o olho no título, compartilha. Vai com calma, vê a fonte, lê inteiro. Gente, esses dias eu recebi, tá virando não sei o que, olhei, era uma notícia do primeiro turno. Falei, cara, isso é notícia do primeiro turno, estamos no segundo. Tu não leu a reportagem e compartilhou? Ah, não li. Porra, vamos devagar. Então existe toda essa vontade, é uma coisa meio psicótica, até eu vou dizer, porque a violência não está só na política, gente. As pessoas se matam no campo de futebol, se matam no trânsito, se matam na balada. O problema é quando os políticos começam a tocar gasolina nisso. Quando o incêndio começa, tem que tocar água, querido. Você não pode botar gasolina. Bora, amigo. A questão das fake news, me parece que a mídia convencional é a maior culpada das fake news de maior estrago que nós tivemos nessa eleição, tá? Acho que as pessoas, o fenômeno das redes sociais vem com uma externalidade negativa, que é esse compartilhamento responsável de mensagens, mas, por outro lado, pela primeira vez a gente vê algumas verdades chegando nos olhos das pessoas. Não mais agora os meios de comunicação têm um monopólio da informação e aqueles que têm o interesse de manter as peças do dominó ligeiramente separadas para que batam cabeças umas às outras, sempre utilizaram os grandes mecanismos de comunicação a seu favor. A mídia brasileira, ela é uma mídia extremamente tendenciosa. E agora a gente gira uma chave, a gente está aprendendo a lidar com isso. A verdade é que as pessoas, os trabalhadores, os consumidores, os trabalhadores, nos seus atos de compra, ao serem tributados, acabam tirando dinheiro do seu trabalho para entregar para alguém. As grandes elites sempre utilizaram o governo para canalizar esse dinheiro do pagador de impostos para os seus bolsos. O governo, o Zema em Minas Gerais, vítima de fake news, porque também ficou em primeiro lugar, todas as pesquisas diziam que ele estava em terceiro, dizia assim, o carrapato ficou maior do que a vaca. As pessoas agora estão desesperadas lutando contra isso. E é verdade, é muito difícil distinguir quem é o inimigo nesse contexto. Quem é essa força dominadora que explora o contribuinte e que explora aqueles que trabalham de verdade? Essa é a grande questão que a gente precisa depurar no meio desse oceano de informações. E parece que as pessoas estão cada vez mais próximas. Não acho que nem Haddad nem Bolsonaro trazem respostas para isso, porque ambos utilizam de algumas narrativas só para vencer essa eleição. O Wagner Marion propõe essa reflexão em cima do Bolsonaro, mas eu vou acrescentar, Wagner, a perspectiva até mesmo de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Que essa ideia que a gente tem até na nossa história de Antônios Conselheiros da vida, de Tiradentes da vida, que simbolizavam salvadores da pátria. Não está parecendo que o povo quer um salvador da pátria, ao invés de um presidente, vendo isso no Bolsonaro, ou até mesmo no Lula, porque se havia uma convicção muito forte nas pesquisas, Lula liderava as pesquisas e esses votos não foram transferidos para Haddad. Ou seja, Haddad não se configurou como esse grande nome também. O brasileiro tem isso culturalmente, sociologicamente, aí temos um sociólogo. Tem. O brasileiro espera o seu herói, né? Sempre existiu em todos os momentos alguém ali para... Quem é que nós vamos chamar? Até eu chamo o homem que ele resolve.
resolve. Sabe, os militares foram chamados como salvadores da pátria por uma possível ameaça comunista. Então sempre se criou crises para que alguém supostamente resolvesse a crise. Então as crises foram inventadas, foram superdimensionadas. A gente precisa amadurecer politicamente para ter claro isso. E eu concordo aqui com o Bonamigo. A gente tem que ter clareza sobre o papel que cada um tem na sociedade e no Estado. A gente perdeu, só um último, a gente perdeu a chance, nós comentávamos antes, de ter um segundo turno entre o Ciro Gomes, que é um cara que vem de toda uma história do serviço público, governador, e tivemos toda uma histórico de serviço privado por parte do Amoedo. Então, poxa, imagina se nós tivéssemos hoje um segundo turno entre o Ciro e o Amoedo, entre realmente uma esquerda e uma direita. Olha a diferença que nós teríamos hoje. Deixa eu garantir para o Bonamigo esse minuto final, né? Salvadores da pátria. Até no futebol eu vejo isso, né? Não tem espírito de coletividade, tem que ser um jogador, né? Sim, mas eu em um minuto não vou ter muitas ponderações para fazer, mas convido as pessoas a analisarem a raiz disso que está muito no sistema presidencialista. Sim. O voto direto para presidente é extremamente nocivo, porque na campanha nós acabamos cultuando uma determinada pessoa e se despreza a importância dos deputados federais que a população escolhe, 80% das pessoas escolhem na véspera das eleições sem de fato conhecer quem são os candidatos e no final das contas esse grande líder ele acaba comprando o apoio no parlamento e usa estatais, usa verbas no orçamento e acaba ele próprio projetando cada vez mais. A discussão seria entre presidencialismo ou se de coalizão que a gente vive ou até mesmo parlamentarismo? Seria uma discussão Me parece viável? que as democracias mais bem-sucedidas do mundo são parlamentaristas e ali existem muitas virtudes que poderiam ser bem úteis para o Brasil. Não dá tempo para a gente discutir o sistema hoje, mas acho que a gente pode pensar após eleições, né, em como se vai governar o país, seja quem for eleito, e também o Estado, tá? Eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, sempre a participação do nosso amigo Marcelo Dziuta e também do nosso amigo Carlos Bonamigo. Sejam sempre bem-vindos. Bom voto para vocês.